Meus irmãos, hoje nós começamos a exposição da primeira carta aos Coríntios e eu estou muito feliz porque é a segunda vez que eu vou fazer a exposição dessa carta aqui. O pastor René acompanhou, Isaac também, acompanhou Isaac, 1 Coríntios lá no Parque Imperial, Janaína, né? Acompanhou, Laila também acompanhou, Diaconisa Margarete também está ali, acompanhou, né? A Drica não, mas foi quase 1 ano e meio fazendo a exposição de 1 Coríntios. Né? Quero demorar isso tudo não, vou tentar fazer aí bem menos do que isso. Mas hoje a gente vai ficar só na introdução e eu quero terminar a introdução para que na aula que vem a gente comece a fazer a exposição do texto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui hoje, quem escreveu a primeira carta aos Coríntios? Vamos lá no versículo de número 1, já está o remetente da carta ali. Então, quem escreveu essa carta aqui foi nada mais, nada menos do que o maior missionário que já existiu na face da terra. Foi o maior plantador de igrejas e o maior bandeirante do cristianismo. Esse homem é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Paulo é o escritor e o remetente da carta de 1 Coríntios. Então a gente já aprende aqui uma coisa. Quem escreveu 1 Coríntios? Então vamos lá. Depois que a gente aprendeu aqui quem escreveu, o apóstolo Paulo, eu tenho algumas curiosidades para nós trazermos aqui sobre 1 Coríntios. E a primeira curiosidade, pastor Marcelo, quem vai dizer isso é um grande estudioso do Novo Testamento chamado Peter Wagner. Ele vai dizer que 1 Coríntios é a carta do Novo Testamento, pastor Marcelo, que tem mais conselhos para a igreja de hoje. A maioria dos estudiosos vão dizer que a igreja de Corinto, irmã Drica, é a igreja que mais se parece com a igreja de hoje. Então, quando nós pegamos a igreja de Corinto e quando nós pegamos a igreja atual, nós vamos ver que os mesmos problemas que a igreja de Corinto tinha, as igrejas de hoje também têm. Então, uma curiosidade, é a igreja que mais se parece, Jefferson, com a igreja de hoje. É a igreja de Corinto. Estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja de hoje. Então, quando nós fazemos um estudo de 1 Coríntios, nós vamos diagnosticar que os mesmos problemas que tem em Corinto, pastora Luciana, tem também nas igrejas de hoje também. É como se a igreja de Corinto fosse um espelho, e quando nós olhamos para ela, nós vemos os nossos próprios defeitos. É isso que os estudiosos dizem sobre a primeira carta aos Coríntios, sobre a igreja que ficava em Corinto. Primeira coisa que a gente vai aprender, nem toda carta que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas, foi ele que fundou. Paulo escreve aos romanos, sim ou não? Sim, mas a igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo. Ela não foi fundada por Paulo. Então não é que Paulo escreve a igreja, Paulo escreve para Roma, que foi ele que fundou a igreja de lá. Mas outra curiosidade que nós vamos aprender nessa EBD aqui, é que o apóstolo Paulo fundou essa igreja de Corinto. Esse povo que está recebendo a carta de Paulo é o mesmo povo que Paulo ganhou para Jesus, pastor Marcelo. E nós vamos aprender numa leitura bem bonita em Atos 18:11. Põe aí, Janaína, para nós lermos, todo mundo bem bonito. Atos 18:11. Vamos ler aí o texto aí da palavra de Deus, todo mundo bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Leia aí. Pastor, aonde que o senhor viu que é em Corinto? Porque está ali, verso de número 1. Põe para mim, Janaína, desse mesmo texto aí, em nome de Jesus. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para... Então, todo o texto tem um contexto. Então, e Paulo partiu dali. Dali de onde? De Corinto. E Paulo passou, irmão, olha aqui, 18 meses em Corinto. Fazendo o quê? Pregando, ensinando, deixando ali, estabelecendo uma igreja ali em Corinto. Então, quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo. Quanto tempo Paulo passou em Corinto? 18 meses. Fazendo o quê? Ensinando,
pregando e estabelecendo ali uma igreja. Paulo, além de ensinar, além de pregar o evangelho em Corinto, ainda pastoreou este povo durante 1 ano e 8 meses. Até aqui tudo bem? Quem fundou a igreja de Corinto? Paulo. Então vamos lá. Nós temos mais uma base bíblica para mostrar que foi Paulo que fundou essa igreja, pastor Marcelo. E a base bíblica que nós temos é 1 Coríntios 4:5. Põe para mim aí. 1 Coríntios 4:5, para deixar bem mais certinho aí, que foi Paulo que fundou essa igreja. Deixa eu ver. 4:15, Janaína, desculpa. Põe aí 4:15. 1 Coríntios 4:15. No 3, todo mundo na TV, bem bonitinho para Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Olha o que Paulo está falando. Vocês não têm muitos pais. Por quê? Porque quem gerou vocês foi eu em Cristo Jesus. Então Paulo está falando para a igreja de Corinto. Quem fundou vocês? Quem fundou essa igreja? Quem ganhou vocês para Jesus foi eu. Então nós aprendemos aqui que foi Paulo que fundou a igreja de Corinto. E ele passou em Corinto, presbítero, antes 18 meses, pregando, ensinando e pastoreando o povo de Corinto. Como que Paulo fazia? Paulo ele chegava numa cidade e não tinha igreja. Ninguém ali conhecia o evangelho. Aí como que funcionava? Ele chegava, começava a pregar, depois ensinava, depois estabelecia uma igreja, pastoreava, e depois que ele via que a igreja estava estruturada, ele ia o quê? Partia para outro lugar, para abrir outra igreja, para fundar outra igreja, para pregar o evangelho em outro lugar. Então, Paulo fundou a igreja, passou lá 18 meses, e tem uma perguntinha aqui para nós aqui. Por que Paulo resolveu, Jefferson, Bianca, abrir uma igreja em Corinto? O apóstolo Paulo, ele não chegava no lugar, não, eu quero abrir uma igreja aqui. Ah, não, eu quero abrir 50 igrejas nesse bairro. Eu quero abrir 10 igrejas nesse bairro aqui. Não, o apóstolo Paulo era um missionário estrategista. Porque Paulo sabia que ele não era onisciente, então ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Paulo ele tinha em mente um negócio aqui. Peraí, eu tenho que ter estratégia para mim abrir uma igreja. Eu tenho que pregar o evangelho em lugares que vai dar fruto. E que aquele fruto não permaneça só ali, que aquele fruto se espalhe pelo mundo inteiro. Paulo, ele não viajou o mundo inteiro. Não viajou. Mas Paulo pregou para pessoas de todas as nações. E como que funcionava? Por que Paulo resolveu abrir uma igreja em Corinto? Nós temos algumas razões para isso. Paulo era estrategista. Ele escolhia as cidades, irmãos, olha aqui, ó, com muito critério e muito cuidado. Ele entrava numa cidade, ele dava uma analisada, comprador Clebson. Espera aí, se eu pregar aqui, vai dar fruto. Se eu ensinar aqui, vai dar fruto. Uma igreja aqui, vai dar fruto. Ele fazia toda a análise do lugar. Aí, Corinto, aprenda aí, ó, era uma das cidades mais importantes da Ásia, irmãos. Corinto era tão importante como Roma, como Alexandria e como Éfeso. Mas por que Paulo escolheu Corinto e passou 18 meses pregando lá? Tem algumas razões para a razão que nós vamos aprender aqui, é a razão geográfica. Repita aí, razão geográfica. O que é razão geográfica? Era onde Corinto ficava localizada. Corinto, de um lado ficava o mar, ó pastor Marcelo, de um lado ficava um mar Jônio e do outro ficava o mar Egeu. Corinto, irmãos, tinha um dos maiores portos da Ásia ou até mesmo do mundo. Então, Corinto era uma cidade que vivia cheia de viajantes, pastor Luciano. Era uma cidade que tinha muita gente. Pessoas do mundo inteiro, irmã Carla, estavam em Corinto. Então, vamos dizer, peraí, Paulo está lá no porto, ele está analisando tudo. Acabou de chegar um navio, tem gente da China, tem gente dos Estados Unidos, tem gente, Isaac, da Europa, tem gente da América, tem gente de todo lugar chegando. O que acontece? Ele vai começar a pregar o evangelho ali. Olha como Paulo, irmãos, Paulo é sensacional. Ele vai começar a pregar o evangelho ali. Vamos lá, o chinês veio passar uma semana em Corinto. Paulo lá, ó, evangelho nele.
Ensinou o chinês, pastor Marcelo. O chinês vai embora uma semana depois. Sabe o que é que Paulo fez? Ele pegou uma pessoa da China e levou o evangelho para a China e abriu a igreja lá. Para você ter uma noção da estratégia de Paulo. Não tem uma igreja nos Estados Unidos, mas chegou um americano lá em Corinto, pastor Marcelo, de navio. O cabo vai passar um mês em Corinto, porque Corinto também era comércio. Pessoas vinham comercializar em Corinto e depois iam embora. Vinham vender, vinham comprar em Corinto e depois iam embora. Aí chega um americano lá dos Estados Unidos, em Corinto, né, para comprar e vender. E ele vê o apóstolo Paulo discursando e pregando o evangelho em praça pública. E esse americano, ele vai, pastor Marcelo, receber Cristo como seu Salvador. E automaticamente, quando esse voltar para a sua terra, Jesus Cristo vai ser proclamado dentro dos Estados Unidos. Para você ter uma noção que Paulo, ele era criterioso, Paulo, ele era cuidadoso, Paulo, ele era estrategista. Corinto tinha muita gente, do mundo inteiro. Então, se ele pregasse para uma pessoa que tinha 100 nações ali, pastor Marcelo, ele não precisava ir nas 100. Por quê? Porque ele já ganhou 100 nações ali num sermão só, irmãos. E essas pessoas, quando voltassem para a sua terra, iriam proclamar a Cristo na China, na América, na Europa, e aonde eles forem, Cristo ia ser proclamado. E o nome do Senhor ia ser glorificado e o reino de Deus iria avançar. A segunda razão pela qual Paulo abriu uma igreja em Corinto é pela razão espiritual. Porque o povo de Corinto era um povo muito religioso, pastor Marcelo. Irmãos, não se pode contar a quantidade de deuses, Drica, que o povo grego adorava. Tinha um deus para cada coisa. O deus do arroz, é mais ou menos assim, o deus do feijão, né? O deus da chuva, o deus do sol, o deus das nuvens. Eu estou dando só uma diquinha, que tudo para eles tinham o quê? Um deus para adorar. Tudo eles tinham. Só que um povo que era sedento pelos deuses, pela religião. Gostava, é um povo religioso. E como o povo é religioso, ele recebe, pastor Marcelo, com facilidade o Deus que vier. Se você apresenta um Deus para ele, ele vai aceitar de cara, pastor Luciano. E esses deuses são deuses mentirosos, são deuses falsos, são deuses de barro, são deuses de gesso, são deuses de tudo, de ouro, deuses de prata, né? E por aí vai. E só que Paulo olhou para Corinto e viu a quantidade de deuses que eles adoravam. E, peraí, esse povo, além da cidade ser uma bênção geograficamente, esse povo aqui precisa conhecer o Deus verdadeiro. Esse povo aqui precisa conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é por isso que eu vou pregar aqui, que eu vou ensinar aqui e que eu vou plantar uma igreja aqui para que esse povo, ao invés de adorar outros deuses, adore o Deus verdadeiro. Então, a segunda razão que Paulo abriu uma igreja em Corinto foi pela razão espiritual. O povo era religioso. O povo gostava de adorar deuses. Então, Paulo viu uma oportunidade, Janaína, de falar assim, ó, já que ele gosta de Deus, eu vou apresentar o Deus verdadeiro para eles. É mais ou menos você chegar no Nordeste, não sei como que é fervedouro lá, o catolicismo deve dominar, assim, ainda domina lá, né? Uma cidade antigamente do Nordeste, Itororó, podia não ter uma igreja cristã lá, mas tinha uma católicazinha no meio da cidade. Não é assim? Não é assim, hein? É a principal, foi a primeira que chegou lá. É mais ou menos assim, irmãos, todo mundo que nasceu lá é católico. Não tem crente lá. Avelino também do mesmo jeito, olha. Então não tem. É mais ou menos assim, gente. Você chega lá, o povo só está adorando Maria. O povo só está adorando Santo Antônio, adorando santo não sei o que, santo isso, santo aquilo, e por aí vai. Aí você chega lá com Cristo, pastor Marcelo. Você chega lá com Cristo, o povo tem uma facilidade melhor de receber. Ele só conhece aquela verdade. E quando você apresenta uma outra verdade, você mostra o Cristo, da mesma forma que pode haver uma resistência, pode haver também uma grande aceitação. E eu tenho certeza que hoje tem muitas igrejas evangélicas lá, né, Diaconisa Margarete? Tem muitas igrejas evangélicas lá, né? Então,
É esse foco que Paulo tinha. Peraí, aqui não tem igreja, aqui ninguém conhece a Cristo, aqui todo mundo é idólatra. Mas se eu apresentar o Deus verdadeiro aqui, eu vou ganhar muita gente para Jesus. É isso que Paulo entendia aqui em 1 Coríntios. Amém até aqui? Terceira razão, repita aí, razão moral. E essa aqui era terrível. A razão moral. A cidade de Corinto era corrompida moralmente. Irmãos, a imoralidade, Clebson, fazia parte do estilo de vida dos coríntios. Eles viviam na prática da imoralidade, porque aquilo, pastor Marcelo, fazia parte da vida deles. Era uma vida diária. A cultura de Corinto era imoral. Então, quando Paulo olha e vê a imoralidade dos coríntios, e ele vê a vida pecaminosa que os coríntios levavam, ele vai falar, esse povo aqui precisa da graça. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então esse povo aqui precisa da graça de Deus. Esse povo precisa conhecer a Cristo. Para quê? Para eles sair dessa prática da imoralidade e começar a praticar a santidade ao invés da imoralidade. É isso que Paulo vai ver em Corinto. Só que a imoralidade em Corinto tinha razões, pastor Marcelo. E essas razões, por que o povo vivia na imoralidade? Nós temos 3 questões aqui. 2 questões, vou pegar 2 questões. Eu acabei de falar que Corinto adorava muitos deuses, sim ou não? E a maioria da adoração desses deuses, pastor Marcelo, consistia em relações sexuais ilícitas. A maioria da adoração desses deuses era... Como que você... Vamos para a primeira razão aqui da imoralidade de Corinto. O povo era devoto de Diana. Repita aí, Diana. Isso. Ou até mesmo Artemis, que é a mesma deusa. É a mesma deusa. Né? E lá, pastor Marcelo, tinha o templo dela. Lá tinha o templo. Para você ter uma noção, o templo de Artemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para você ter uma noção, só o monte que o templo era construído em cima de 520 metros de altura, presbiterantes. Para você ter uma noção da maravilha que era esse templo. E... Peraí, eu mudei o nome da deusa aqui. Afrodite, né? Artemis não. Artemis é Éfeso, tá bom? É Afrodite, tá bom? Então vamos lá. Afrodite era considerada a deusa do amor. A maioria do povo de Corinto adorava Afrodite, irmã Carla. A maioria. Afrodite era a deusa do amor e a maioria do povo de Corinto adorava ela. Como que funcionava? É mais ou menos assim. Aqui está o templo de Afrodite, pastor Marcelo. E os sacerdotes, os obreiros do templo eram prostitutas, pastor Marcelo. Era como se o Clebson ali, né, fosse um sacerdote. Eu também fosse um sacerdote do templo de Artemis. Só que por obrigação, para servirmos Afrodite do jeito que ela queria, nós tínhamos que se prostituir diariamente. E se prostituir mais ainda no momento, pastor Marcelo, de adoração a ela. Então o povo de... Já pensou, pastor Valmir, para você adorar um Deus, você tem que adorar Deus prostituindo. Era assim que era a adoração, irmã Adriana. A Afrodite aqui, a adoração a ela consistia muitas partes, pastor Marcelo, de prostituição. Você percebe que os sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo de Afrodite, em Corinto, eram prostitutos, pastor Marcelo. E é por isso que a influência daquele tempo dominava na cidade. Por quê? Porque se para servir, pastor Marcelo, Afrodite tinha que se prostituir durante a vida, durante a nossa caminhada, durante o nosso dia a dia, a gente também podia se prostituir. E isso trazia grande influência, irmã Letícia, para a cidade de Corinto. Espera aí, para a gente adorar a nossa deusa, nós temos que viver se prostituindo, então vamos viver se prostituindo. Era assim que eles andavam. Segundo Deus que era adorado em Corinto, era Apolo, pastor Marcelo. E esse Deus era homossexual. Então todos aqueles que adoravam Apolo, pastor Marcelo, eles também praticavam a homossexualidade.
Fazia parte da sua rotina diária. Porque Apolo era o sinônimo, pastor Marcelo, da masculinidade. E a maioria dos homens que adoravam Apolo, e Apolo, até a estátua de Apolo, ele é nu, pastor. Até a imagem de Apolo, naquela cultura, era um deus, pastor Renê, nu. E a maioria dos devotos de Apolo praticavam a homossexualidade, porque fazia parte do ritual de adoração a Apolo. E é por isso que a prostituição e a imoralidade tomava conta de Corinto, irmão. Você andava na rua, pastor, a gente pensa hoje que é uma... A gente vê na rua um homem com uma mulher, um homem com um homem se beijando, uma mulher com mulher se beijando na rua. A gente se escandaliza um pouco, né, presbiterantes? Né? Porque aqui é uma outra cultura. Mas nessa cultura aqui, era prática, pastor Marcelo, em praça pública. Paulo está escrevendo de Éfeso essa carta aqui. Paulo está em Éfeso. Quando ele escreve essa carta aqui, parece que ele está olhando, pastor Marcelo, para as ruas de Corinto, como que era. Um se prostituindo ali, um homem com homem ali, uma mulher com mulher ali. Era uma devassidão em Corinto. Então a cidade de Corinto era uma cidade moralmente, olha aqui, ó, falida. O povo de Corinto vivia na prática da imoralidade. Mas ainda bem, irmãos, que Paulo não vê como outros seres humanos vê. Paulo vê como Cristo vê. E Paulo entendia que Jesus também tinha morrido por eles. E pelo fato de Jesus morrer por eles, Jesus também tinha que ser pregado a eles também. Então Paulo fala assim, então se tem muito pecado aqui, muito pecado precisa de Jesus Cristo. Então eu vou pregar para esse povo. Então as três razões que Paulo monta uma igreja em Corinto. Primeiro, por causa da razão geográfica. Segundo, por causa da razão espiritual. E terceiro, por causa da razão moral. Vamos aprender aqui o propósito da carta aos Coríntios. Porque a gente tem sempre que aprender. Irmã Letícia, aprenda uma coisa. Quando a irmã for ler um livro da Bíblia, irmã Ângela, quando a irmã for ler um livro da Bíblia, a irmã tem que entender, primeira coisa, quem escreveu esse livro. A gente já aprendeu que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Segundo, para que Paulo escreveu essa carta? Para quê? Porque quando a gente sabe quem escreveu e para que escreveu, quando a gente lê o texto, pastor Marcelo, a gente já está sabendo por que Paulo está falando aquilo. Então, dois propósitos tem a primeira carta aos Coríntios. Dois propósitos. O primeiro propósito, nós vamos ver no capítulo 7, verso 1. Põe para mim, Janaína, em nome de Jesus. Primeiro propósito. Vamos lá. No 3, todo mundo vai ler bem bonitinho para Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Pronto. Você percebe que Paulo vai começar a responder, pastor Marcelo, uma série de perguntas que os coríntios fizeram para ele. Então, o primeiro propósito da carta aos Coríntios olha aqui, ó, responder algumas perguntas que os próprios crentes de Corinto, pastor Marcelo, haviam perguntado para Paulo. Então, Paulo, Bianca, vai escrever essa carta, em primeiro lugar, diaconisa Margarete, para responder perguntas que o próprio povo de Corinto havia feito para ele. Como que funcionou? Paulo estava em Éfeso. Paulo pregou 1 ano e 6 meses em Corinto. 18 meses. Aí Paulo vai embora. Só que Paulo não ensinou tudo que tinha que ensinar. Ficou ainda, presbiterantes, algumas dúvidas na cabeça dos irmãos de Corinto. Aí o pessoal de Corinto vai mandar uma carta para Paulo, lá em Éfeso, e Paulo vai ler essa carta. E essa carta tem o quê? Perguntas, dúvidas, que o povo de Corinto não tinha entendido ou não tinham aprendido concernente a esses assuntos. Aí Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios para tirar dúvida dos irmãos da igreja. Os irmãos tinham dúvida concernente a alguns assuntos e Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios para responder algumas perguntas dos irmãos. Nós vamos ver isso daqui, aonde nós lemos aqui, ó. Quanto ao que me escreveste,
Paulo recebeu uma carta dos irmãos de Corinto e ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios para responder essas perguntas. Amém até aqui? Segunda coisa, uma curiosidade aqui, o pastor Marcelo já trouxe do culto de ensinamento, é que essa primeira carta, na verdade, é a segunda, né? Vamos abrir a palavra de Deus aí, 1 Coríntios 5:9. Abre aí, Janaína, para mim. 1 Coríntios, Letícia, na verdade, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas por que é 1 Coríntios? Por que está escrito? Porque nós não sabemos aonde foi parar a primeira carta. Então, a única carta que nós temos na mão é essa daqui. E é por isso que ela foi intitulada 1 Coríntios. Já em carta vos escrevi. Ou seja, antes de Paulo escrever 1 Coríntios, ele está dizendo, já em carta vos escrevi. Ou seja, antes dessa, teve outra. Antes dessa, teve outra. E aqui é só uma curiosidade para que a gente tem que pegar, e a gente tem a base bíblica para isso. Aqui não é historinha, não. Antes da primeira carta aos Coríntios, Paulo já havia escrevido aos Coríntios. Cadê essa carta? Nós não sabemos. Foi perguntado, pastor Marcelo, para Augusto Nicodemos, se ele queria que essa carta fosse achada. E ele respondeu, se essa carta fosse achada, ia dar um problema danado. Né? Ele foi questionado, o comprador Isaac, se essa carta fosse achada, comprador Cleves, se ele queria que ela fosse colocada na Bíblia. E ele falou que acharia melhor não, porque isso ia dar uma série de problemas. Né? E eu fiquei com a opinião dele, eu acho que a Bíblia já está fechada, e o que Deus quis para nós já está aqui selado nos 66. Então não tem necessidade de colocar mais nada aqui. Tudo que a gente precisa saber sobre salvação está aqui. Amém, irmãos? Então, cadê a primeira carta? Deus escondeu, né? Deus fez sumir e nós não sabemos aonde está e nós também não precisamos saber porque não nos interessa. O que queria que nós soubesse está aqui. Pastor, por que Deus não revelou a primeira carta a nós? Deuteronômio 29, 24. Põe para. Vamos ler aí, Janaína. Vamos lá. É um versículo. Se alguém perguntar para você, alguma pergunta, Regiane, que a Bíblia não tem resposta, você vai ler Deuteronômio 24, 24 para ele. Vamos lá no 3, 29, 29. Falei 24. É porque eu acabei de falar, né? Vai, 29, 29. Deuteronômio, ainda bem que Janaína sabe, né, Janaína? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para ser, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então vamos lá. Cadê a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios que nós não sabemos? Irmãos, se Deus não deixou a gente conhecer essa carta, é porque Ele não quis revelar ela para nós. Então, se não revelou, pertence a quem? A Deus. Se Ele revelou, pertence a nós. E a única carta que Ele revelou aos Coríntios foi a primeira e a segunda, e nós temos aqui. Quem entendeu, diga amém. Segundo propósito da carta aos Coríntios. O primeiro foi responder às perguntas dos irmãos. Segundo, vamos lá, Janaína, põe para mim no capítulo 1. Eu esqueci de colocar a referência aqui, que bonito para mim, hein? Capítulo 1. Vai passando aí, Janaína, para mim ler de um por um aí, vai. Vai, passa. Pode passando. Vai. Aí, pronto. Volta um ano 10 aí, Janaína. Põe no 11, vamos lá. Segundo propósito da carta aos Coríntios. Para que Paulo escreveu Coríntios? Vamos lá. Por vosso respeito, olha aqui, meus irmãos, fui informado. Percebe que, pastor Marcelo, o primeiro propósito, presbítero, foi responder a pergunta que os irmãos tinham feito em carta para Paulo. O segundo propósito foi que falaram para Paulo. Olha aí, o quê? Fui informado
pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Continua o texto para mim. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Pode parar aí, Janaína. Segundo propósito da primeira carta aos Coríntios. Olha aqui, ó. Resolver problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Repita aí: resolver problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. É o segundo propósito. O primeiro é responder dúvidas, responder perguntas dos coríntios, pastor Renê. E o segundo propósito é resolver problema, irmãos. E você vai ver, pensa num povo problemático, é o povo da igreja de Corinto, irmãos. Todo tipo de problema que você imaginar tinha nessa igreja aqui. Só que o apóstolo Paulo não, lógico que tinha dons da parte de Deus, né? E só que esse propósito, como que Paulo ficou sabendo desses problemas? Até Paulo sair, estava uma benção. Depois que Paulo saiu, virou bagunça, pastor, a igreja. Aí Paulo está em Éfeso, de boa, pregando, e fala assim, ó. Aí chega os da casa de Cloe, e aqui tem uma coisa muito importante, um princípio bíblico para nós, irmãos. Eu sou muito chato quando alguém vem a falar alguma coisa para mim, e fala assim: pastor, me falaram. Eu não aceito. Eu falo: quem foi que te falou? Ah, não. Se você não me falar quem foi que te falou, eu não aceito o que você vai me dizer. Você percebe que Paulo, irmãos, o pastor da igreja ia abrir essa carta para todo mundo, pastor. Aí já pensou, os da família de Cloe, bem aqui, ó. Aqui, ó. Os da família de Cloe está aqui, ó. Do lado aqui, ó. Os da família de Cloe. Aí aí o pastor vai ler a carta. Irmãos, os da família de Cloe me falaram que vocês estão fazendo isso, aquilo e muito mais coisa. E os da família de Cloe bem aqui, ó. Como é que a igreja olha para esse povo? Hein? Olha os caguetas lá, né? Se ela não tivesse falado, Paulo não estava sabendo e nós estava aqui de boa. Mas quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que tratar com nomes, pastor Marcelo. Por quê? Porque se você não fala nome, você vai gerar dúvida na cabeça de todo mundo. Porque ninguém sabe quem falou. Então vão desconfiar da Regiane, foi a Regiane que falou. Não foi ela que falou, mas estão desconfiando dela. Não, vão falar que foi o pastor René que falou. Mas não foi o pastor René, mas estão desconfiando dele. Vira uma bagunça isso, irmão. A cariação. De frente. Olha aí, ó. Então, irmãos, quando vai falar alguma coisa, a gente tem que falar assim: foi assim, assim, assado. Quem me disse foi assim, assim, assado. Eu vi assim, assim, assado. Tem que ser assim que tem que falar. E Paulo fala assim, ó: quem me falou que vocês estão bagunçando aí? Quem me falou que vocês estão bagunçando aí? Foi os da casa de Cloe. E essa carta eu vou escrever para resolver essa bagunça que está aí dentro da igreja de Corinto. Então, o segundo propósito de Paulo aos Coríntios, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi para resolver problemas que estavam acontecendo na igreja. Pastor, e quando a gente vai ver esses problemas? Todos os dias na escola bíblica dominical, a gente vai fazendo a exposição da primeira carta aos Coríntios, a gente vai diagnosticando. Aqui, ó, aqui é um problema que Paulo resolveu. Aqui é uma pergunta que Paulo respondeu. Aqui é um problema que Paulo resolveu. Aqui é uma pergunta que Paulo respondeu. Aqui é uma pergunta. Então, o propósito de 1 Coríntios, primeiro foi responder dúvida do povo. Segundo, resolver problemas que estavam na igreja. Quem entendeu, diga amém. Amém. Conclusão da introdução de hoje. Vamos lá. Antes de nós entrarmos no texto aqui da palavra de Deus, a gente só vai entrar na semana que vem. Eu quero dividir esse primeiro capítulo em 3 tópicos. E nós vamos aprender o primeiro tópico na semana que vem. O primeiro tópico, pastor Marcelo, e o primeiro tema que nós vamos usar na semana que vem é: Deus nos chama para a santidade. É o primeiro tópico. E esse primeiro tópico
vai começar do versículo 2. Então, na semana que vem, a gente vai ensinar do capítulo 1, a partir do versículo de número 2. E nós vamos aprender o quê? Que Deus nos chama para a santidade. Ainda no capítulo 1, pastor, vamos aprender também que Deus nos chama para a comunhão uns com os outros. A primeira coisa que a gente vai aprender é que a igreja foi um povo que foi chamado para viver em santidade. Segunda coisa, nós vamos aprender que a igreja foi um povo que foi chamado para viver em comunhão. Repita, comunhão. Isso. E a terceira coisa, do capítulo 1. O capítulo 1 de 1 Coríntios, nós vamos trabalhar com 3 temas. O primeiro tema é Deus nos chama para a santidade. O segundo tema, Deus nos chama para a comunhão. O terceiro tema, Deus nos chama para glorificarmos a Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Primeiro, para a santidade. Segundo, para vivermos em comunhão. E terceiro, para nós vivermos uma vida que glorifique a Deus. E a partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer a exposição do texto, pastor Marcelo, aqui de 1 Coríntios. E o tema da semana que vem, repita comigo, Deus nos chamou para a santidade. Semana que vem a gente vai aprender esse tema aí, em nome de Jesus. Amém, pastor? Terminei a BD aqui. Aplauda Jesus bem forte. Graça e paz, irmãos.